Olha só, aqui embaixo tem a informação. Ética trata-se de um conceito cuja definição varia de acordo com a corrente filosófica. Neste livro, ela aparece como estudo e busca de princípios e valores universais para a conduta humana. Está relacionada à ideia de distinguir os atos bons dos atos maus, o que é certo do que é errado. A ética pode ser definida aqui, não é? Como esse ramo da filosofia que estuda o comportamento moral do ser humano. Muitos estudiosos consideram Sócrates um dos pais da ética no mundo ocidental. Quer dizer que antes de Sócrates as pessoas viviam sem moral? Não. É que antes dele a moral era a da religião, como os 10 mandamentos de Moisés, ou dependia dos costumes da sociedade. Ou seja, né, você sabe que moral é esse conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo e o que é errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. E aí, Sócrates analisando, lembra que quando nós conversávamos sobre Sócrates, uma das características dele é que todas as experiências que ele teve na vida, todas as realidades com as quais ele teve contato, ele esqueceu os pré-julgamentos e ele preferiu aprender com aquelas situações, aquelas realidades, aquelas vivências que ele teve de experiência de vida e foi refletir, fazer reflexões sobre aquelas situações e foi concluindo. E nessas conclusões, e por observar, e por ficar ali imerso naquelas sociedades com as suas organizações, ele entendeu que para se organizar você precisava ter um conjunto de regras. Creio eu que vendo algumas sociedades em que não eram bem organizadas, as coisas eram bem confusas. E nas sociedades onde haviam regras que organizavam, não é? A conduta das pessoas era mais fácil de se viver naqueles locais. E aí ele foi construindo essa ideia, não é? De moral, de ética. Pois bem, meus amores, vamos lá para a nossa página. Falando de política, governar ou não governar? A primeira coisa que nós temos que ter em mente muito claro é o que significa a palavra governo. Governo significa você ser responsável por administrar os vários setores de um estado e de uma organização. Bem, vamos entender aqui com a nossa realidade que nós estamos vivendo hoje. É óbvio que ninguém, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem na França, ou em qualquer outro país do planeta, estava preparado para a pandemia que nós estamos vivendo. Esse vírus é absolutamente novo e nós não sabíamos como lidar com ele, certo? Mas acontece, por exemplo, aqui no nosso país, principalmente em nosso país, os nossos hospitais, o nosso setor da saúde, a área da saúde não estava preparada para a quantidade absurda de pessoas que adoeceram. Em termos de contingente humano, em termos de profissionais, que eu quero dizer, enfermeiros, pessoal da limpeza, pessoal os nutricionistas, as pessoas que trabalham na recepção, os médicos, de forma geral, eles estão super, hiper preparados. Mas nós podemos constatar o grande problema que nós temos com relação à compra de respiradores. Não havia respiradores suficientes. Ou seja, a saúde não estava preparada, não se organizou como deveria. O governo precisava estar preparado. Volto a dizer, era uma pandemia sim, mas precisou se organizar às pressas. E aí lá no início foi algo bem confuso. Um problema de ética que aconteceu com essa nossa mesma situação, pessoas que tentaram obter vantagens com o momento que nós estamos vivendo hoje. A última
foi essa situação vergonhosa que aconteceu aqui no interior do nosso estado, que venderam galões de água sanitária, uma quantidade mínima de galões de água sanitária por um preço absurdo. Pessoas tentando obter vantagens, respiradores sendo vendidos assim por absurdos. Dava para comprar uma casa própria, entenderam? Pessoas querendo, deixando tudo de lado, que também é um problema relacionado à ética, porque ética está relacionado intimamente com os homens, ou melhor, como eles se relacionam. E às vezes, se nós não tivermos esses valores bem fundados na nossa vida, nós acabamos por nos entregar a algumas situações. Por exemplo, para que vocês entendam, eu acabo passando por cima de uma pessoa, eu vou para uma entrevista de emprego, e tem uma moça que está indo ao meu lado, só que nem eu sei que ela está indo como para a seleção e nem ela sabe. Mas eu consigo dar uma olhadinha na pastinha dela e vejo que ela está levando um currículo. Só que ela não sabe para onde ela está indo. E só vai nós duas para a seleção, eu fiquei sabendo. Aí o que eu faço? Eu dou para ela, ela diz assim, você sabe onde fica o local tal? Aí eu disse, olha, fica lá do outro lado. Eu sei que ela vai encontrar o local, mas ela vai demorar. O tempo que ela demora para encontrar, porque eu mandei ela para um local totalmente errado, é o tempo que eu faço a entrevista e eu ganho a minha vaga de emprego. Tá correto isso que eu fiz? Nem precisa pensar muito para saber que o que eu fiz está errado. Mas às vezes, se esses valores de honestidade, de justiça, de respeito para com os outros, se não estiver bem fundado na nossa vida, se não fizer bem a base mesmo da nossa estrutura de vida, se não for parte constituinte do nosso caráter, nós acabamos caindo e nos entregando e nos enredando nessas coisas que são absolutamente vergonhosas. Então, o governo ele precisa administrar, e o governo ele precisa administrar em vários setores. É o governo que rege a economia, a educação, a saúde de todo um estado. Isso se destaca porque você vai se, como diz na nossa própria informação que eu trouxe para vocês, isso diz respeito à administração de um estado, de um município ou de um país. Nós estamos vivendo agora, nesse momento, nosso país está muito confuso para se organizar e lutar contra o Covid, porque os vários setores administrativos do nosso país, não é? Começaram a se desentender entre si e os poderes começaram a se desentender, assim, ou entrar assim um conflito. E aí ficou tudo muito confuso até para organizar essa luta, não é? Contra a Covid. Então, governar exige muita responsabilidade. Não tem aquela frasezinha lá do filme do Homem-Aranha? Quanto mais poderes você tem, maior será a sua responsabilidade. Porque aí tudo vai precisar das tuas decisões. E as tuas decisões, um governante, ele não governa para ele governa para o povo. Então, a vontade dele tem que ser totalmente deixada de lado. Ele tem que pensar no que é melhor para o povo e não para ele. Certo? Então, vamos lá. Desde que o ser humano existe na Terra, já inventou muitas formas de governo. A maioria das pessoas acha que é preciso que alguém ou um grupo mande ou organize tudo para a sociedade viver em paz. Mas todas as sociedades têm leis orais ou escritas, dependendo do caso. E os governos geralmente devem fazê-las valer. Platão foi um dos filósofos que primeiro estudou as formas de governo. Vejamos algumas que já foram experimentadas pela humanidade. Quando um rei governa e passa seu governo para seus descendentes, o sistema é chamado de monarquia. Quando poucos grupos que têm dinheiro governam, disse que é uma oligarquia.
Aqui é a monarquia, olha só. Os reis da Inglaterra, o Reino Unido, possuem um sistema monárquico de governo. A Rainha Elizabeth II, sentada de amarelo, é a chefe de Estado do governo. E quando ela morrer, quem irá assumir é o filho dela. A passagem do poder dos considerados melhores, quer dizer nobres, gente da qual se diz que tem sangue azul, para seus filhos é chamado de aristocracia. Quando uma pessoa ou um grupo tomava o poder à força e o mantinha com violência e desrespeito às leis, os gregos chamavam de tirania. Hoje em dia, nós dizemos que é uma ditadura. Quando é o povo que escolhe e participa do governo, independentemente de ser rico ou pobre, se não há ninguém que por herança é considerado melhor e assume o poder, então finalmente tem-se uma democracia. Dessas 4 formas de governo, 5 se eu não me engano, que eu apresentei para vocês, qual é a forma de governo que nós utilizamos em nosso país? É a monarquia, é a oligarquia, é a ditadura, é a aristocracia ou é a democracia? Meus amores, o nosso sistema de governo aqui é democrático. Aqui é o povo que escolhe os representantes deles no governo, certo? Sou eu quem escolho quem eu quero que me governe, seja ele no estado ou no município, sou eu que escolho o vereador, o deputado, o senador e o presidente da república. O meu poder é enorme, que é o poder do voto. Lembra que eu falei para vocês lá no início a frasezinha do Homem-Aranha, que o avô dele diz para ele? Com a vinda do poder, há muita responsabilidade. Quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você tem. Mas, professora, é só o meu voto. Sim, é por isso que ele é tão importante, porque você só tem um voto. Se você votar errado, você vai passar 4 anos para desfazer o seu erro. E o seu erro não vai prejudicar só a você. O seu erro vai prejudicar a milhões de brasileiros. Porque se eu penso que o que eu estou fazendo é certo, só porque eu acho que o candidato tem um cabelo bonito, ou ele é bonito, ou ele se veste bem, eu vou, e se comigo metade dos brasileiros também pensar a mesma coisa, a outra parte que pensou, que analisou, que foi ver, que foi buscar informação, se ele governou bem, se durante toda a vida política dele, a conduta dele foi boa, se ele não tem processo na justiça, se ele não faz, eles vão ficar prejudicados, vão ter que esperar 4 anos, não é? Aquela pessoa que a maioria dos brasileiros colocou no poder terminar o seu mandato. Por isso que o voto é tão importante. O voto tem que ir para além das legendas. Nós temos que lembrar o seguinte, somos nós que mantemos todos os políticos no poder. Nós pagamos, eles são mantidos lá, da meia que eles usam até o lençol que eles se enrolam na cama para dormir. Tudo somos nós. Somos nós, são os nossos impostos. Por isso o tamanho da nossa responsabilidade. Eu não botei você lá, eu tenho que ficar fiscalizando. Ei, vem cá, por que você está fazendo isso? Eu sei que você elaborou um projeto de lei. Teu projeto foi aprovado na Câmara. O dinheiro veio para que ele seja em prática. E você pediu lá, a obra valia 2 milhões de reais e só chegou mesmo a ser aplicado na obra 800 mil. Cadê 1.200.000? Foi para onde? Eu quero saber onde é que tá. E por que essa obra que você fez, por que esse asfalto aqui tinha um buraco em janeiro e você fez o teu projeto, você tampou o buraco
e agora em agosto apareceu mais 10 buracos. Qual é o material? Por que o material não tem qualidade? Por que não é durável? Aonde é que tá? Por que você comprou um material de péssima qualidade por um preço absurdo que dava para comprar o triplo de um material de altíssima qualidade? Tem alguma coisa errada aqui, mas somos nós que temos que fazer isso. É um peso muito grande e um poder muito grande o nosso voto. Por isso que exige de nós muita responsabilidade. Tem que investigar, tem que saber, essa pessoa vai ficar 4 anos, são 4 anos e às vezes uma conduta de 4 anos vai se respingar por uma década, 2 décadas. Então, por isso é que nós temos que pensar bem, porque o nosso poder é imenso. Certos pensadores achavam que nenhuma dessas formas servia para a felicidade humana. O melhor seria não haver governo nenhum e as pessoas se organizarem livremente em pequenas associações, ligados por laços de solidariedade e educados com liberdade. Os seres humanos poderiam aprender a viver sem leis, sem polícia, sem exércitos, sem governantes. Isso é o que se chama anarquia, ou ausência de governo. Nesse sentido, a anarquia não é bagunça, mas uma organização livre, que de acordo com o que está no livro, não é? Se fosse realmente posto em prática, se as pessoas realmente fossem extremamente bem educadas para praticar o bem, para entender o bem, para viver o bem, viver a justiça, viver o amor, nós voltaríamos lá para as primeiras comunidades cristãs, em que eles partilhavam tudo em comum e que não precisaria, não é, de tanta polícia, de tanta justiça, mas isso também exigiria muito do ser humano, exigiria que ele conseguisse realmente assumir a sua responsabilidade. Vem cá, eu sou responsável por mim, mas eu também sou responsável por milhões. Então, a minha garrafinha de água, quando eu terminar de beber, eu não vou jogar ela pela janela do ônibus, eu vou botar dentro da minha mochila, levar para casa. E detalhe, quando chegar lá em casa, eu não vou jogar no lixo comum, vou separar o que é papel num lugar, o que é metal em outro, o que é plástico em outro, e o que é alimentação, não é? Que vai se degradar mais facilmente em outro recipiente. Isso sim seria realmente viver uma sociedade extremamente organizada. Amados do meu coração, aqui eu encerro a nossa aula de hoje, encerro também o nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de aprender bastante com o que nós ensinamos durante esse conteúdo. Sócrates tem muito a ensinar, a filosofia tem muito a nos ensinar. Tira aquela ideia de que filosofia é algo muito difícil, não é, tá bom? A nossa atividade está na página 88 para que vocês possam responder, tá bom, meus amores? Eu quero apenas encerrar a nossa aula com a citação que tem lá no finalzinho da última página, de Allan Kardec, pai do Espiritismo, não é? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Tá bom, meus amores? Então, sejamos conscientes e responsáveis pelos nossos atos, tá bom? É uma das melhores maneiras de amarmos ao próximo. Um beijão enorme e até o nosso próximo encontro.